Ok, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá, nossa aula de hoje. Meu nome é Cláudio Mirmato, seu tutor aí da Uniaselv. Tudo bem com vocês? A pedidos, vamos então fazer esse review, tá? Da nossa primeira unidade da disciplina Metodologia Científica. Nessa unidade 1 tem como tema do tema da pesquisa ao problema da pesquisa, a busca do saber como característica do ser humano. O interessante é que nós temos aqui como objetivos de aprendizagem. Quais seriam? Primeiro, o tema é constatar, o tema da pesquisa como uma característica da curiosidade humana, algo que é muito natural. O ser humano ele naturalmente pesquisa, ele indaga as coisas. Identificar a implicação da pesquisa para a educação, isso aqui é importantíssimo, tá? Principalmente hoje em dia, em época de pandemia. Perceber que a importância da pesquisa para a sociedade, relembrando, quando a gente fala de pesquisa, não falamos apenas da pesquisa acadêmica, tá? Na academia você forma pesquisadores que vão realizar, pesquisas, desde vacina, desde instrumentos tecnológicos, aviação, metodologias e, claro, pesquisa científica, tá? Pesquisas sociais. Também caracterizar e diferenciar os tipos de conhecimento, tá? Constatar a importância do conhecimento científico e identificar os princípios que regem aí a organização da pesquisa, tá? No plano de estudos, o que é que nós temos aqui? Para atender os objetivos de aprendizagem, vamos trabalhar com com 6 tópicos. Primeiro tópico, o tema da pesquisa, o problema da pesquisa. O tópico 2, o ato de pesquisar como condição do homem, perfeito, tá? Depois, no tópico 3 e o tópico 4 já começa a mudar um pouco o panorama. Onde nós temos aqui no tópico 3 o desafio social da pesquisa, onde você começa aqui a relacionar a importância da pesquisa para a sociedade, tá? Isso aqui é muito relevante. E também no tópico 4 já começa a trabalhar a questão do conhecimento, dos tipos de conhecimento científico, tá? Depois, os tipos de conhecimento, esse tópico aqui, o tópico 4 e o tópico 5 são muito parecidos, tá? Isso aqui vocês vão poder ver logo logo. E o último, mas não menos importante, a organização de sua pesquisa, tá? Então, vamos começar aqui no tópico 1, onde tem o tema, O tema da pesquisa ao problema da pesquisa, a busca pelo saber como característica do ser humano. Vocês estudarem em casa, que vão ler em casa, vão estudar, vão perceber nesse momento aqui que nós teremos a questão do ser humano, tá? Porque logo na introdução, nós vemos que falar em métodos e técnicas de pesquisa em educação sempre é um exercício que nos exige um esforço intenso de articulação de conceitos e relações, principalmente aí quando ligado com a educação, porque a ideia principal é que a questão da pesquisa, e aí você percebe muito isso no nosso país, nem sempre foi dada a importância que se deveria. Porque repare, quando você fala de pesquisa, talvez logo venha em mente os cientistas, os laboratórios, algo muito não acessível. Quando na verdade, a partir do momento que você busca uma solução para qualquer problema social, qualquer problema seu, qualquer questão que você se debruce em resolver, você está pesquisando. Você está fazendo algo para resolver o problema. E a questão da pesquisa é exatamente o tema da nossa disciplina, a questão da metodologia, tá? Não existe pesquisa científica sem existir uma metodologia clara, e é por isso que nós estamos aqui, tá? Então, logo diante disso, no tópico 2 aqui, a busca da realização do homem no mundo. Nesse tópico, nós vamos trabalhar um pouco da questão dos filósofos, tá? E desde como a filosofia vem tratando a questão da pesquisa, tá? E principalmente a visão de mundo. Esse tópico aqui, 2, nós vamos trabalhar com a questão da visão do mundo de acordo com os primeiros filósofos e de como essas visões de mundo diferentes, tá? No decorrer da história, vai trabalhar e vai definir aquilo que nós conseguimos enxergar hoje como as diferentes construções e diferentes conceitos daquilo do que é o conhecimento. Porque o homem, como diz aqui, sempre buscou então conhecer mais, viver mais, suplantar suas fragilidades, dificuldades e limitações diante de um mundo que lhe era estranho, tá? Se imagina que hoje
o homem ainda acha o mundo de algumas formas estranho. Então imagina há milênios atrás, tá? Onde você tinha pouco conhecimento do que era o mundo, tá? E quando nós pegamos, por exemplo, as grandes navegações, imaginava-se que você cairia, né, no final do oceano no abismo, exatamente porque não se conhecia, tá? O mundo. Então, o primeiro aqui a ser comentado é o Aristóteles de Estagira, tá? Que foi um dos mais importantes pensadores da antiguidade clássica, relembrando sempre de Sócrates e Platão. Ele tinha como característica, tá? Nota da UNE aqui, ele tinha espírito intensamente criativo e excelente potencial filosófico. A grande questão dele é que ele destacava-se, ele debruçava-se na abordagem de temas ligados a todos os campos da investigação filosófica e, claro, outras ciências. Tá? Quando digo outras ciências aqui, entenda-se matemática, entenda-se a questão da sociologia, como já foi mencionado, a questão da filosofia, a questão da biologia, a questão da história. Então, tudo isso ele se debruçava a entender, tá? Então, diante disso, nós podemos passar aqui um pouco, né, sobre esse tema e, diante disso, né, falando aqui da história, nós podemos perceber o quê? Que envolto no tempo, o ser humano vai se descobrir temporal e passageiro. E, diante disso, ele deseja saber, né? Ele busca cada vez o conhecimento e, de alguma maneira, o que o tópico aqui destaca é que o ser humano, na busca desse ser, ele quer saber o que ele deseja ser. E é interessante por causa disso. E aí, diante disso, o que é que vai acontecer, tá? Nós vamos ter aqui o seguinte. Para os gregos, e aí é esse ideal do que se deseja ser através da história, tá? Então, destaca assim, que para os gregos, o ideal, né, do homem movia-se na busca da realização, tá? Então, a ideia para os gregos é que a busca do homem se dava num ser humano completo e sadio, tanto de corpo como de mente. Já na Idade Média isso muda um pouco. Na Idade Média nós vemos o seguinte, que a ideia da realização, vocês podem ver isso em diversos filmes, tá? Desde filmes que tratam sobre as cruzadas cristãs. Tem um livro muito famoso, O Nome da Rosa, de Humberto Eco, que também é um filme. Também foi transformado em um filme, teve uma versão. Então você consegue perceber muito essa ideia da realização do homem ligada à concepção cristã de mundo, tá? Onde você deveria estar alinhado à ideia de Deus, tá? O grande requisito para atender esse princípio era colocar-se como servo de Deus e ser fiel aos preceitos e mandamentos do cristianismo. Já na modernidade, estamos aqui na página 5, tá? Nós comentamos aqui de uma mudança muito considerável, tá? Onde você vai ter o quê? Onde encontra-se a noção de realização e felicidade aliada à ideia da ciência e da técnica. Perceba o seguinte, tá? Eu preciso mostrar isso aqui, preste atenção nesse momento. Quando eu digo, vou até subir aqui um pouco, tá? Só para ficar melhor. Só um momentinho. Pronto. Aqui. Preste atenção aqui no teacher, tá? Quando eu digo na modernidade, a grande questão é, você sai da Idade Média, ligado a uma concepção cristã, muito arraigada, onde a própria questão do conhecimento, ele era combatido, tá? Então você vê muitas... Vou dar dois temas. Você tinha questões ligadas à bruxaria, você tinha questões ligadas à questão do obscurantismo, onde a própria ciência, muitos dos remédios que nós temos hoje em dia, já eram pesquisados nessa época, de uma maneira muito clara, artesanal. Mas o próprio conhecimento de várias plantas, de medicamentos, se deu nessa época, onde na Idade Média essa concepção era completamente desfavorável. Então, por isso você tinha questão de mulheres que procuravam entender, né, que trabalhavam com agricultura, trabalhavam ali com remédios, ou sabiam, por exemplo, que uma simples planta, uma simples folha, tinha um potencial benéfico. Aquilo era combatido. Naquele momento a ciência não era o foco, porque entendia-se que todo conhecimento que não vinha de Deus não prestava, não servia. E é por isso, quando a gente vem aqui na modernidade, quando eu digo aqui modernidade, pensem aqui
em tudo que você viu na escola. Você tem aqui o período absolutista, tá? Você tem aqui grandes impérios absolutista, tá? Você já vai ter aqui a questão da reforma protestante muito forte, tá? Você também já vai ter aqui já surgindo a revolução industrial também muito forte. Você tem a questão dos descobrimentos, tá? Descobrimentos. E já estou falando aqui do Brasil já existindo. Então percebam, você fala de absolutismo, reis, né, o poder máximo, que ainda, no máximo o absolutismo aqui, ele trabalhava a ideia de que Deus escolhia os reis. Mas isso aqui já estava acabando, tá? Já estava no fim. Mas você tinha aqui a questão da Revolução Industrial muito forte, você tinha a questão da reforma protestante acontecendo, descobrimentos, colonizações e tudo isso exatamente trabalha com o conceito de que era contra o que a gente via aqui. Se aqui na Idade Média você tinha a questão da ciência, acaba que como conhecimento que não era aprovado por Deus, na modernidade você acaba tendo esse noção exatamente de que a felicidade e a realização do homem é aliada à ideia da ciência e da técnica. Então percebam que você tem uma virada de chave na história muito grande. E claro, na contemporaneidade, hoje, tá, nós encontramos o quê? Um ser humano descrente. Esse aqui, toda vez que vocês escutarem pós-modernismo, ou pós isso, ou quando já que eu estou utilizando aqui exemplos de história da arte, né, de história, todo movimento artístico, cultural, ele vem exatamente tentar encontrar uma resposta que não foi achada, que não foi, que não respondeu a pergunta da sua existência no movimento anterior, tá? Então, tanto os ideais religiosos como os ideais científicos, por incrível que pareça, são questionados, tá? É por isso que hoje você escuta muitas ideias conspiracionistas e que são, por algum lado, trazidos como ideias conspiracionistas e, por outro lado, são entendidos como as ideias reais. Por quê? A questão da descrença, tá? Então, você consegue ver isso muito hoje em dia com debates, por exemplo, o homem não pisou na lua, ou então a terra é plana. Há quem defenda, há quem tenha os seus ideais, mas por que esse movimento existe? Descrença, tá? Então a ideia aqui é questionar na contemporaneidade, que é o momento que você vive hoje, que você está assistindo esse vídeo, onde os ideais de felicidade e realização modernos não se concretizaram, tá? Diante disso, tá? Vou até voltar aqui, espero que vocês tenham, né, pego aí essa situação. Então, o que acontece? Nesse fato, né? Nesse fato, é que pensar a questão da realização humana, principalmente nos tempos atuais, é um grande desafio, tá? Diante disso, caro acadêmico, né? Pensar o universo e essa parte aqui é importante para poder, tá? Entender o porquê desse debate filosófico. Que pensar o universo da pesquisa e de suas metodologias não tem sentido se a questão central não for o ser humano. Não existe pesquisa, não existe realização, tá? Não existe realização se a questão central não for o ser humano, ok? E a busca do bem-estar humano e a realização do homem em sentido último, ele é o que importa. Dessa maneira é que pensar o universo da pesquisa e as suas metodologias é estar alinhado com a realização do ser humano, tá? Lembre-se sempre disso. Isso aqui, inclusive, normalmente é questão de prova, tá? Isso aqui normalmente é questão de... Vou até escrever aqui, viu? Podem marcar. Isso aqui é a questão mais filosófica desse tópico aqui, tá? Prova. Beleza. Tópico 3, né? Vai trabalhar com a condição vertical do homem sobre o mundo.
Essa característica aqui eu vou até passar um pouco mais rápido, porque é mais um debate filosófico acerca do ponto de vista da capacidade do ser humano, do ponto de vista da existência do ser humano, tá? Então, isso aqui você pode dar uma lida, bem tranquilo. Mas o que podemos destacar desse tópico aqui é que, como a gente viu anteriormente, o homem ele busca a sua realização e nessa busca de realização ele também se supera e, como diz o autor, se transcende, tá? É por isso que a busca do ser humano, né, pelo conhecimento, trabalha aqui e faz com que sua consciência o projete como ser vertical, tá? Dessa maneira, tá? Dessa maneira ele vai se superando, né? Porque vertical pela superação, sempre crescimento, tá? Então, deem uma lida, tá, sobre isso. Aqui vocês têm uma leitura complementar, tá? Que eu recomendo, que fala sobre exatamente a questão do mundo, tá? O mundo, um enigma. Eu vou passar aqui adiante, nós temos aqui alguns exercícios, tá? Vamos corrigir em outro vídeo, tá? Isso aqui eu vou passar bem tranquilo para vocês na nossa aula, tá bom? O que acontece? No tópico 2 aqui, o ato de pesquisar como condição do homem. Na aula, tá? O que acontece? Eu vou até novamente aqui ligar minha cam para poder discutirmos um pouco sobre isso, tá? Pronto. Aqui o que acontece? Quando eu comento, né, o ato de pesquisar como condição do homem, todo mundo hoje, quando vai ao mercado, quando vai ao shopping, quando vai fazer qualquer coisa, naturalmente nós projetamos a melhor maneira ou o melhor caminho, tendo em vista o alto preço das coisas hoje em dia, né, um caminho mais barato, mais rápido, para se chegar a algum objetivo. Um exemplo que eu sempre dou nas aulas é que cada um, quando vai ao mercado, pode ser um mercado muito grande, pode ser uma feira, tem uma metodologia diferente. Alguns começam pela parte das frutas, outros começam pela parte, né, das bebidas, outros fazem o caminho em zigue-zague ou só compram porcionados. Em um mercado vai comprar uma parte de limpeza, o outro vai comprar os cereais, enfim, cada um sabe a sua melhor maneira. Da mesma forma, o ser humano, com todos os seus objetivos de vida durante a história, tem o ato de pesquisar, de indagar como pura condição. E esse exemplo do mercado é apenas uma das formas que o ser humano tem de demonstrar essa pesquisa, essa indagação como uma condição própria. E é isso que o tópico 2 traz para a gente. O tópico 2 traz para a gente essa questão do ato de pesquisar. Entendam, não apenas pesquisar ciência, mas o ato de se perguntar, o ato de procurar, o ato de saber, né, de procurar fazer o melhor é natural da condição do homem, tá bom? Então, esse é o nosso principal objetivo a ser destacado aqui nesse tópico, tá? Então, logo na introdução, nós vimos que é o ato da pesquisa que torna o homem ser aberto, de possibilitar interpretar a realidade atuando sobre ela. Ok, isso aqui é muito tranquilo. Agora, aqui no segundo tópico, ele traz aqui a ideia de que a pesquisa ela é fundamental ao homem. Ela tem uma dimensão fundamental aqui ao homem. E, como já comentamos, né? Quando falamos em pesquisa, logo de imediato nos vem à mente a noção comum da pesquisa como algo que está ligado à questão das ciências experimentais, né? Pessoal que está lá no laboratório fazendo testes, enfim, né? Até tentei arriscar aqui um vidrinho, né? Um tubo de ensaio, beleza. Sempre pensamos, né, nessa situação, mas é diferente, tá? Essa visão de pesquisa muito fica restrito ainda a cientistas e especialistas de laboratórios, porque é uma visão construída dentro, olha, da modernidade. Então, nessa visão de pesquisa como algo restrito a cientistas de laboratórios, tá?
vai se entender que o ato de pesquisar está exclusivamente ligado às ciências experimentais e técnicas, tá? De alguma maneira, tá? Isso está errado? Isso está certo? Não está totalmente equivocado. Por quê? Porque é uma visão que dentro da história vem sendo construída. E pouco imagina-se que, olha, você pesquisar a sociedade, pesquisar as ciências, né? Pesquisar a ciência, pesquisar o social, também, né? É a ciência. Você está pesquisando as ciências sociais. Pesquisar a história, né? Não Indiana Jones ali, que também estuda, né? Através da arqueologia, mas desconstruir essa ideia de que a ciência ou a pesquisa está apenas ligada ao laboratório é um exercício, tá, muito importante. Claro que aqui, como diz, que as ciências experimentais nos fornecem conhecimentos, conclusões e possibilidade de interpretação dos fenômenos naturais e do mundo que nos cerca. E esse é o ponto. As ciências não fornecem todas as respostas. As ciências experimentais, vou até, né, mudar de cor aqui para ficar claro que, contudo, as ciências experimentais não fornecem todas as respostas para tudo. Vai ser um compilado das ciências humanas, a educação e a própria filosofia que fundamenta os conceitos básicos dos quais partem os cientistas, que também vão contribuir para o processo de pesquisa. Então, falou em ciências humanas, falou em educação, ciências sociais, falou em filosofia, falou em ciências experimentais, todas elas contribuem para o que nós chamamos de pesquisa, tá? Contribuem para a pesquisa e formam aquilo que também entendemos como ciências, tá? Vou deixar claro para vocês aqui. Dessa maneira, então, diante do que nós vamos falar, o que nós podemos destacar nesse tópico? Pesquisar é um ato humano. As pesquisas científicas existem como resultado dessa permanente busca. Assim, tanto a busca da felicidade quanto a capacidade de superar. E pesquisar são condições inerentes do ser humano. Tópico, tá? Isso aqui é o que nós podemos destacar desse tópico. Leiam, né? Façam uma leitura complementar dessa importância da pesquisa na formação profissional. Mais uma vez, volto aqui a aparecer um pouquinho, tá? Vou aparecer aqui um pouquinho para falar o seguinte. Essa leitura aqui, ela se torna importante por quê? Porque, por mais que o seu curso seja de administrador, seja de contador, tecnólogo, ou você que pode estar me assistindo, que está fazendo qualquer outro curso, o profissional pesquisador, como é dito aqui no texto, ele é extremamente importante para a sociedade. Porque, sendo o ser humano um ser que pesquisa e tem essa pesquisa como uma condição natural do seu ser, um profissional ele nunca pode ficar parado. Então, um bacharel em administração, um bacharel em ciências contábeis, ele nunca pode ficar apenas restrito àquele conhecimento que ele adquiriu ao longo do curso, assim como nenhum outro profissional, tá? Então, sempre tem que procurar novas técnicas, sempre tem que procurar novas metodologias onde o seu aprendizado possa ser vital para resolver problemas práticos no seu campo profissional. E nesse texto aqui que nós estamos vendo, tá? Essa leitura complementar vai ressaltar isso aqui, que é a questão da formação profissional. Vou até colocar aqui, vou melhorar aqui, tá? Que é a questão da formação profissional, porque vai qualificar o olhar do pesquisador, tá? Então, não importa qual profissão você esteja, não necessariamente você tem que ser aquele profissional que vai
escrever papers, escrever artigos, já que cada um tem a carreira que construiu ou que quer construir. Mas o foco é, no texto abaixo, nós vamos não, né? O autor Pedro Demo está aqui, ele vai trazer a noção de ressaltar a importância do pesquisar. Então você que é profissional, nunca pare de pesquisar. O que significa o quê? Eu tenho que estar sempre na academia? Não. Eu tenho que estar sempre no meu campo profissional, pesquisando a forma atual, mais assertiva de realizar aquelas minhas tarefas do cotidiano. E como eu aprendo isso? Sempre pesquisando, sempre me qualificando e sempre também trabalhando com um objetivo futuro, tá? Então vamos aqui em frente para o tópico 3, tá? Dessa unidade 1. Temos algumas questões que vocês vão responder também, tá? E aqui no tópico 3, temos o desafio social da universidade e a questão da pesquisa. Nesse ponto, tentarei ser o mais assertivo, porque logo na introdução, aqui nos diz o seguinte, que o mundo atual nos exige atenção. Perfeito. Ok. Como eu já disse, exige-nos o domínio de novas tecnologias e a capacidade também de compreender a história. Ok, tá? E a geopolítica contemporânea. Perfeito. Com isso, em resumo, vai nos exigir o quê? Atente-se a isso, olhar crítico. Tá? Porque é isso que esse tópico inteiro vai abordar, a questão do olhar crítico ou também conhecido senso crítico, tá? E logo aqui no tópico seguinte, na página 19, temos aqui o desafio central da universidade diante dos novos tempos. Todos os dias, tá? Ele vai ressaltar aqui, vivemos sim tempo de mudança, ok, tá? Mas todos os dias hoje, ainda mais em tempos de pandemia, quando ligamos nosso rádio, né, o aplicativo de Spotify, aplicativos de Deezer, aplicativos de streaming, né, nosso rádio, televisão, ou acessamos a internet, ou qualquer outro jornal, enfim, fonte de informação, somos hoje bombardeados por uma verdadeira avalanche de novidades e informações que vêm de todos os cantos. Claro, redes sociais é uma outra avalanche. Vivemos hoje hiperconectados. Isso tá? É vital entendermos. Que é algo que o próprio René Dreyfus, o autor, né, que em 96, ele diz que vivemos sob o signo da recriação, tá? E é interessante nós, como profissionais, percebermos isso, porque vivemos em tempos e espaços marcados cotidianamente pela simultaneidade. Ele chama aqui de irrupções científicas e eclosões tecnológicas. Imagine que são concomitantes, ou seja, acontecem ao mesmo tempo, de maneira interativa, onde todos participam em todos os campos do conhecimento, tá? E da atividade e da existência humana. É interessante o que esse autor diz. Mas, professor, dessa maneira, então, o que ele quis dizer? Ele resume a globalização, tá? O que ele disse aí, ele resume, de alguma maneira, todo o advento, tá, da globalização, que para muitos é benéfico, tá? Seus efeitos também para outros podem não ser tão bons, mas muito difícil hoje, você que está vendo esse vídeo, não conhecemos, pelo menos aqui, essas marcas. Talvez essa do meio, eu não vou falar os nomes, talvez para não ter, né, clickbait aqui no vídeo, né, não derrubar o vídeo, mas, tá? Temos aqui várias marcas, tá? Sony, Heineken, Nokia, enfim. Quem não conhece, tá? Essa daqui mesmo principalmente, tá? Essa daqui, quem é que não conhece? Ou seja, a globalização hoje faz com que estejamos conectados com aquilo que ocorre em todo o mundo, tá? E também vai ter como efeito essas relações de interdependência entre povos e países e coloca-nos numa situação de grandes desafios sociais e humanos. E
eu posso fechar o nosso tópico 3 nisso aqui, que é o papel das universidades. Tá? As universidades, nessa época de globalização, de reelaboração do saber, desempenham um papel central nessa questão, exatamente quando nos possibilitam abrir novos horizontes e novas possibilidades, tá? Que é que nós comentamos, anotem isso, que é a questão do senso crítico, tá? Não é criticar por criticar, é a questão do senso crítico, de você observar, analisar a informação que chega até você. Lembrando, tá? Segundo aviso, isso aqui é questão de prova, tá? Sempre cai alguma questão sobre o papel social da universidade como um centro de reelaboração do saber. Então, a universidade, e nós trabalhamos muito isso em aula, é não apenas repassar informação, tá? Mas de reelaboração do saber, repensar a realidade. Claro que hoje a realidade, hoje o mundo precisa de pessoas não apenas com a capacidade que vocês têm, mas capacidade profissional, intelectual, mas tudo isso alinhado com um olhar mais crítico, tá? Com um olhar que consiga ser transformador na sociedade, tá? Podemos, inclusive, né, já poderíamos finalizar esse tópico aqui com essa informação, né? com esse destaque, que realmente traz então a questão da pesquisa, da ciência como primordial, e aí vai entrar a questão da sua participação nisso. Ela é primordial para que possamos nos emancipar socialmente, tá? E culturalmente. Em um mundo hoje que, como eu disse, ele globalizado tem os seus inúmeros benefícios, mas também a globalização fez crescer a dominação das nações mais ricas e que detêm o conhecimento científico. Logo, nosso papel construir esse conhecimento científico aqui também no nosso país, tá? Fica a dica. Leiam, tá? Essa leitura aqui complementar, onde tem um desafio central da pesquisa. Então, a questão da pesquisa aqui vai fazer uma relação muito forte. Pesquisa, sociedade, universidade, tá? Deem uma lida que isso aí vai... Esse texto é bem interessante para trabalharmos a questão da universidade e o seu papel social. É um texto bem interessante, tá? Então aqui, temos aqui o resumo, tópico 3, eu vou passar, vou responder algumas questões dessa na sala, tá? E vamos aqui no tópico 4, os tipos de conhecimento. Tópico 4, ele vai trabalhar, e eu vou destacar aqui, os tipos de... o que significa conhecer, tá? O que é conhecer para você? Deixe seu comentário aqui, tá? No vídeo, logo nos comentários abaixo. O que é conhecer para você? E também os tipos de conhecimento científico. Diante disso, adiantando aqui a nossa aula, tópico 2 aqui comenta sobre o que significa conhecer, tá? Essa pergunta aqui é algo muito intrigante. Lembra que nós falamos sobre olhar, sobre o senso crítico? Conhecer está muito alinhado exatamente ao como nós observamos, tá? Como nós observamos aqui a sociedade. Observamos o nosso olhar. É muito relacionado, óbvio, tá? Não vou nem... as nossas vivências, perfeito. E o resultado de como a gente observa, do que nós vivemos na nossa vida, ajuda a entender, a conceituar o que é o conhecimento. Por quê? Não vou me ater muito a esses conceitos, mas sempre que falamos em uma relação de conhecimento, né, fala-se sempre entre dois elementos, que é o sujeito e o objeto. Isso aqui também é importante salientar, tá? Sujeito e objeto.
E o sujeito, né, eu preciso comentar com vocês, o sujeito é o que conhece, tá? O objeto é o que será conhecido. Falamos aqui de homem e falamos de realidade, tá? Diante disso, tá? O sujeito mais o objeto, ou seja, ser humano, mais a realidade, mais o convívio, vivência, leituras, experiências, conhecimento, tá? Dessa forma, então, nós vamos trabalhar, né, mais aqui à frente com algumas questões do que é o conhecimento, de poder definir o que é conhecimento. Então, além disso, né, deixem nos seus comentários o que é o conhecimento, o que é que você acha, tá? Mas o que seria então, tá? No tópico 3 aqui é onde vai começar nesse livro a dar essa resposta, que o conhecimento é uma aspiração natural do homem, tá? Vai novamente aqui trabalhar em alguns aspectos históricos, né? Falou em gnose lá em cima, vai falar de sentido ontológico aqui, mas diante disso, tá? Ele vai trazer aqui outros exemplos, como no tópico 4, vai trabalhar do conhecimento e suas dificuldades, tá? Sendo assim, quando nós trabalhamos a dificuldade do conhecimento, tá? Nós vemos que o homem ele embriagava-se com as sensações e os efeitos que essa atitude contemplativa da realidade existia. Não vou discutir filosofia aqui agora, nem diversos outros tipos, tá? Mas na prática, o conhecimento, vou até voltar aqui, tá? Para ficar mais claro, tá? Até nesse exemplo que eu risquei aqui, pronto. Já estou voltando aqui, tá? Na prática, nós podemos conceber o conhecimento como o ato, tá? De conhecer, né? O ato, o efeito de conhecer. É exatamente essa relação do homem com a sua relação com a natureza, com a sua existência, pode ser entendido como conhecimento. Então, apenas para conceituar e ficar bem claro, tá? Porque nos tópicos abaixo não destaca tão claramente, né, à primeira vista. Mas podemos destacar então o conhecimento como esse ato, né, de perceber ou compreender por meio da razão e também por meio da experiência, tá? Só lembrando isso. Adiante aqui, no tópico 5, olha que esse tópico é bem interessante, vai falar sobre o conhecimento e a questão da utilidade, tá? E claro, nós temos a questão do caráter prático e útil, tá? Do conhecimento, principalmente aqui, quando eu digo caráter prático e útil, ciências experimentais está muito ligado a isso, tá? Então, quanto à utilidade, como ele resume aqui o tópico, são 3 aspectos básicos que ele vai trazer para a gente, tá? Que é o conhecimento de si próprio e do mundo dentro de uma variedade factual, beleza? O conhecimento dos autênticos valores que determinam a vida na efetiva busca da verdade e o conhecimento da finalidade da existência, tá? Normalmente isso aqui não cai em prova, muito raro, mas, tá? Mas a prova objetiva, mas já vi, tá? Questões muito parecidas em provas subjetivas, tá? Que é aquela prova final, tá? Subjetiva. Então, é bom ter essa informação aqui bem guardadinha. Prova objetiva, muito pouco, acho que eu nunca vi. Mas na questão discursiva, tá? Sempre tem alguma questão disso aqui, tá? Então, pega a visão aí. Temos aqui o conhecimento e a questão da ação. Também vou passar aqui porque isso aqui é bem tranquilo, tá? Que na prática, tá? O que ele quer dizer é que o conhecimento adquirido pelo ser humano é um instrumento que se usa para agir. Prático,
prática objetiva, né? Bem pequeno esse tópico. Então, beleza. Leitura complementar, o alcance do conhecimento, tá? Deem uma lida, vocês vão ler, isso aqui é bem interessante, tá? Onde, até que ponto nós podemos chegar com o nosso conhecimento. Até que ponto a ciência, tá? Pode chegar, tá? Ao seu limite, tá? Isso aqui é que vai trazer essa discussão, esse tópico, ou a leitura complementar. Tópico 5, tipos de conhecimento. Aqui, tá? Eu vou destacar o seguinte. Nesse tópico, ele vai trazer alguns tipos de conhecimento para a gente. Primeiro, o senso comum. Senso comum que você pode saber, pode ser, né, visto. Aquela questão de filho de peixe, peixinho é, né? Aquele conhecimento, isso aqui, tá? Aqui sim. Tipos de conhecimento, podem anotar. Isso aqui é questão de prova, tá? Questão de prova normal, que é senso comum. Tranquilo, vai cair sim alguma prova disso daqui, ou alguma questão disso aqui, tá? O que ele vai trazer para a gente é que o senso comum é um saber, é um conhecimento que nasce da experiência cotidiana, da vida que os homens levam em sociedade. É um saber que ele destaca como informal. Ele se adquire de uma forma natural, espontânea, através do nosso contato com os outros. Beleza, tá? Mas ele é um saber, e aqui eu destaco, tá? Muito simples, muito superficial e que não exige grandes esforços, tá? Então, é um saber muito questionável, tá? Como eu dei exemplo aqui, filho de peixe, peixinho é. Isso aqui não quer dizer, isso aqui não traduz a realidade, tá? Então, Deus ajuda a crescer do madruga, né? São aqueles questionamentos bem que nós sabemos que são muito frágeis, né? Vai chover, então cobre os espelhos, né? Quem não já ouviu falar sobre isso, né? Você vê muito isso. Então, o senso comum, ele não é estruturado de uma maneira racional, tá? Ele não tem método, ele nasce da experiência, tá? Então, é um saber muito que pode ser muito criticado, porque você não consegue comprovar a grande maioria do que esse senso comum, ou esse conhecimento comum, né, ele diz. O conhecimento, na página 43 agora, tem o conhecimento teológico, o conhecimento de fé, tá? Esse conhecimento aqui, na prática, é o tipo de conhecimento, tá, que ele é baseado em dogmas, em revelações, né, e normalmente inquestionáveis. O ponto aqui é que ele é um saber acrítico, não se permite que se questione seus dogmas, tá? Mas, tá, diante disso, o que é que nós podemos perceber, né, ou conceituar? Que o conhecimento religioso é um conhecimento no qual o sujeito se comporta levando em conta a fé nos dogmas, baseado na revelação divina ou no poder das forças superiores. Tranquilo, isso aqui nós podemos passar adiante. Assim como o conhecimento filosófico, que é o tipo de conhecimento que decorre da razão pura, ou seja, é um desejo natural do ser humano, tá? É um tipo de conhecimento que é o saber pelo saber. Tem utilidade, tem ação, mas é questionável isso, porque é um tipo de conhecimento pouco praticado nos dias de hoje. Saber pelo saber não gera, né, aquilo que nós queremos hoje em dia, responder nossas angústias. Então, lembrando que a filosofia é um saber aberto, ou saber aberto, sistemático, racional e não é dogmático. Entretanto, tá? Entretanto, a filosofia é uma arte de pensar, refletir, repensar o que já foi pensado. E, diante disso, né, questões como utilidade do conhecimento, praticidade, utilidade, ação a partir disso é muito questionável, não resolve. Por isso ele é pouco utilizado hoje, tá? E para finalizar, o conhecimento científico, tá? Que é o ponto alto desse tópico, tá? Só lembrando, tá? Vou até aparecer de novo aqui, né, para poder ficar todo mundo, né, vendo aqui o teacher, beleza? Deixa eu aparecer aqui um pouquinho. OK.
tá? Só lembrando o seguinte, estamos finalizando esse tópico 1, melhor, a unidade 1. E apesar de ser metodologia científica, talvez a gente se pergunte, professor, eu estou vendo aqui tanta informação filosófica, por que isso? É muito simples. Quando nós trabalhamos de uma maneira a estudar o conhecimento, a estudar o método científico, precisamos passar de alguma maneira pela história, precisamos passar um pouco pelo que o ser humano entende como conhecimento. Precisamos passar por aquilo que ele entende como algo a ser revelado, entendido, filosoficamente falando, estudado. A partir disso é que nós trabalhamos a questão da ciência. Todo mundo hoje que está na universidade, que está estudando, está reelaborando o seu saber, está construindo um saber novo e transformando esse saber reelaborado em conhecimento, em uma produção científica, através de um artigo, de um paper, de um trabalho, respostas de provas, tá? E é por isso que aqui, nesse item 2.4, começa-se, tá? No tópico 5, a trazer essa questão do conhecimento científico como algo para a pesquisa científica. Nós já vimos aqui, através da história, diversos tipos de saber, como se reimaginava, como se imaginava a condição do homem e agora o conhecimento científico como algo para a transformação da sociedade, tá? Então, vamos continuar aqui o nosso trabalho, tá? Então, beleza, precisava falar um pouco sobre isso. E na página aqui 45 já começa a falar sobre a questão do conhecimento científico, tá? E na prática, tá? Na prática aqui, indo adiante, diz que a ciência ele é o conhecimento ou um sistema de conhecimentos que abarca verdades gerais ou a operação de leis gerais, especialmente obtidas e testadas através dele, do método científico, tá? Então, só relembrando que a ciência refere-se à investigação racional, ao estudo, né, ou o estudo da natureza. E essa investigação é normalmente o que, pessoal? Metódica, tá? Ou, de acordo com ele, um método científico, que é um processo de avaliar. Quando eu digo avaliar, né? Você tem aqui observar, analisar, experimentar, tá? Indagar, enfim, reelaborar o conhecimento empírico, como também se refere a um corpo organizado de conhecimento adquirido da pesquisa, tá bom? Então, só lembrando que a ciência, o conhecimento científico, é um sistema de conhecimentos que abarca verdades gerais, tá? Especialmente obtidas e, claro, testadas através do método científico. Então, o conhecimento científico, diferentemente do senso comum, ele é através de um método científico obtido e testado, tá? Então, essa é a principal diferença do senso comum e, claro, não posso deixar de falar que o conhecimento científico também é um saber que se adquire pela leitura, pela meditação, reflexão, ou seja, tá? Ele é um saber que tem método, disciplina e, claro, organização, tá? Dito isso, tá? Finalizamos aqui o tópico 5. Vocês vão dar uma lida aqui nesse texto, nessa leitura complementar, tá? Filosofia inútil, útil, né? Comentamos aqui agora há pouco. Dê sua opinião nos comentários, tá? Sobre o que você achou desse texto, tá? Vamos finalizar aqui. Essas perguntas serão respondidas, tá? Na aula. Lembrando sempre que também tem vídeos dessas resoluções de questões no AVA, tá? De vocês. Então, tópico 6, finalizando aqui a unidade 1, né? Já acabamos aqui esse review, praticamente, tá? Organização de sua pesquisa. Professor, quero pesquisar, como é que eu faço? O primeiro ponto aqui é o planejamento do seu espaço e tempo acadêmico. Sabemos, eu sei muito bem, você trabalha, você estuda, você é mãe, você é pai,
tem aquele trabalho que às vezes nem sempre é o que você desejaria, mas que é o necessário para sobreviver. E diante disso, qualquer trabalho, e você que está escutando esse vídeo, né, vendo essa aula, é um lutador, é uma lutadora. Parabéns, tá? Parabéns por todo o esforço. E diante disso, o grande segredo, tá, para poder a gente trabalhar, vou finalizar esse tópico aqui, mostrando aqui meu rostinho, beleza, tá? E o grande segredo para você que precisa estudar, que está em busca de uma vida melhor e eu estou ao seu lado nessa caminhada, é planejar o seu espaço e o seu tempo acadêmico. Professor, que tempo acadêmico é isso? É o tempo onde você vai se dedicar a estudar, nada mais. É o tempo que você vai se dedicar à leitura, que pode ser no ônibus, no metrô, no Uber, no intervalo do trabalho. Já fiz tanta leitura já em almoxarifado, em fábrica, no meu horário de almoço, ali no intervalo, faltava alguma situação, tinha um tempinho, dava aquela lida marota, em casa, dedicava aquele momento. É difícil, mas estamos nessa caminhada, tá? E nesse tópico aqui, o que é que nós vamos comentar? Planejar o seu espaço e o seu tempo acadêmico, tá? Que é por isso, tá? Que aqui ele vai trazer essa ideia de que o objeto de pesquisa, tá? Eu só quero realçar isso aqui, tá? Que, lógico, tá? O que o tópico quer dizer aqui é que todos vocês, estudantes, vão construir o seu trabalho de graduação, ou TCC, né? TG seria o trabalho de graduação, TCC, o trabalho de conclusão de curso. Claro que nessas horas, quando você chega ao fim do semestre, ou ao fim do curso, se você não já vem trabalhando alguma ideia para o seu tema de conclusão de curso, vai ficar muito difícil lá no final você imaginar o que você vai escrever. Então, a grande preocupação desse tópico aqui é organizar esse tempo de estudo e de pesquisas. De que maneira? Ver os espaços de tempo que você possui, as janelas temporais que você tem, montar uma agenda semanal, mensal. Eu recomendo, você que faz um curso à distância, e tem a ideia de que, olha, vai ser mais fácil, não sei o quê, saia, esse curso não é para você. O curso EAD é um curso que ele exige principalmente a dedicação e compromisso. Recomendo eu, teacher, pelo menos umas 4 horas na semana. 4 horas na semana, você destrói o seu módulo facinho. Significa que além da aula, tá? Que além da aula que você vai ter com o seu professor, você vai ter pelo menos aqui 4 horas na semana para você ler. Acabou de ler o seu módulo, a unidade correspondente, você vai assistir o vídeo do AVA. Você vai responder os exercícios, tá? As questões. E a partir disso, você já começa a trabalhar com a sua agenda. Essa é a sua agenda, tá? 4 horas na semana significa que na semana útil, né, em dias úteis, você leria menos de 1 hora por dia. É muito pouco se você for analisar, tá? Se o dia tem 24 horas, um dia apenas, você não gastaria, olha, e diz tempo útil, né? Você vai dormir, você vai trabalhar, você vai chegar em casa. Então, inclusive, você poderia, em um dia, ter a sua aula e no outro dia, tá? Você leria isso aqui, estudaria aqui tranquilo. Então, a grande questão é destinar o tempo que você considera suficiente, tá? O que ele comenta aqui nesse tópico é: quanto mais leituras, estudos e observações você aplicar aos trabalhos e pesquisas acadêmicas, mais você vai se qualificar como estudante, mais você irá se qualificar como pesquisador e você vai ser especialista no seu assunto. Leia, estude sempre, tá? No tópico item 2.2 aqui, ele comenta a organização do ambiente de estudos, tá? Tem um local adequado. Eu sei que muitas vezes a gente sonha com home office, né, com um local pronto, mas nem todo mundo tem. Então, tem o seu momento. Naquele momento que você vai estudar, seja na mesa da cozinha, na mesa da sala, no sofá, na cama,
aquele momento é seu e dos seus estudos, tá? Então, naquele momento, você vai pegar a sua mesa da casa e vai transformar na sua mesa da faculdade, tá? Naquele horário. Então, tem uma boa luminosidade, acesso ao computador, smartphone, tá? E apesar, né, de falar aqui de ter uma biblioteca, se possível, né, em casa, isso aqui vai ser construído ao longo do tempo. No Harvard você já tem acesso a um acesso enorme, tá, de livros. E esse item 3 aqui já finalizando, tá? Tenho que fazer meu trabalho de graduação, mas não sei o que pesquisar. Claro, para você saber o que você quer pesquisar, só existe uma alternativa: ler. Tá? Ler. Já falei com meus alunos em sala que não adianta. Eu adoro marketing. Então, leia, estude, pesquise algo de marketing que você queira aprender mais, escrever mais. Professor, meu curso é de gestão financeira. Ótimo. Leia o que você mais interessa. São o mercado de capitais, o mercado de ações, balanço contábil, balanço patrimonial, a gestão financeira, auditoria, controladoria. Leia. Estude a respeito. Procure saber quais os autores hoje, né, eles atuam com isso. Leia eles, entenda o que diz o assunto. A partir disso, você identificar o que você quer escrever no seu trabalho de graduação ou de conclusão de curso vai ficar facinho, tá? Leiam aqui as dificuldades nesse texto complementar, as dificuldades comuns entre os que precisam de educação, tá? Isso aqui é bem tranquilo, bem tranquilinho mesmo, tá? Então, apenas para finalizar esse tópico 6, o que é que nós podemos ver? Que a organização do tempo de estudos vai exigir um organograma e a disciplina acadêmica, tá? E a pesquisa vai iniciar com um questionamento que nós temos, com a pergunta. Essa pesquisa, esse questionamento vai começar com as leituras, tá bom? Façam aqui esses exercícios, tá? E na próxima aula vamos falar sobre a unidade 2, que é o pensamento científico e os trabalhos acadêmicos. Para vocês que assistiram esse vídeo, tá? Digo aqui muito obrigado e qualquer dúvida, só procurar o seu professor. Um abraço e até logo.